E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com Victor BJ, ele que é youtuber, casado, tem uma filhinha linda, ele tem uma lista de sonhos que quer realizar e veio aqui buscar algumas dicas. Fique com a gente, vamos ajudar aqui o nosso amigo. E então pessoal, vocês estão animados, felizes, querem realizar sonhos? Victor BJ, seja muito bem-vindo. Obrigado, um privilégio estar aqui para poder aprender aí como alavancar os sonhos aí que a gente tem. Vamos aprender juntos. Na verdade, ele já está ensinando uma lição pra gente, sabia? Ah, é? Qual? A de ter sonhos. É verdade, importante, né? É, sem dúvida, Victor, porque quando a gente tem sonhos, a gente começa a organizar a nossa vida para realizar esses sonhos. Tudo começa quando a gente tem um sonho a ser realizado. E este sonho, na verdade, vai ser uma grande motivação para que a gente organize as nossas finanças, faça economia, um planejamento. E sabe o que acontece quando a gente realiza um sonho? A gente tem vontade de alcançar outro. Legal. Acho que é um estímulo, né? É um estímulo, sem dúvida alguma. A gente até tentou buscar mais sobre sonhos, porque eu comecei a separar uma quantia para juntar, né? Falei, não, falei com minha esposa, vamos economizar. Só que começamos a ficar um pouco sem sentido. Pra quê? Economizar pra quê? E aí tava desanimando. Aí alguém falou, não, tenha sonhos, tenha metas, e aí economizar criou um novo sentido, ficou mais gostoso. Bom, eu fiquei sabendo que você tem uma lista de sonhos aí. Fala um pouquinho, que sonhos são estes? Então, eu aprendi com o Instagram Rico de Verdade, do Felipe Benfenati, uma atividade bem legal. Ele faz com a esposa dele uma lista de 100 sonhos. Então ele juntou com a esposa, 100 sonhos ela e 100 sonhos ele. E depois eles juntaram as listas e organizaram esses sonhos para realizar nos próximos anos. Então achei esse desafio legal, vi no Instagram dele e fiz em casa. Chamei a Dani, fizemos ali 100 sonhos, ela separado de mim. E depois a gente junta as duas listas. Algo legal é que como a gente é um casal, vários sonhos eles se combinaram, a gente tira ali os que estão combinando e no final ficou uma lista ali de uns 140 sonhos. E aí a gente, agora vamos realizar. Organizamos ali em prioridades e tal, só que aí a gente empacou um pouquinho e eu queria pedir ajuda aí nesse ponto agora. Antes de falar da ajuda, você fez algo que é muito importante. A gente sempre quando fala de sonhos, a gente aconselha a você envolver toda a família. No caso, ele tem a esposa, a filhinha pequenina, né? Mas no caso seu, quem sabe os seus filhos já são juvenis, já são crescidinhos, adolescentes. Quando for fazer um sonho, assim como no caso do BJ, esse sonho tem que envolver toda a família. Portanto, é interessante que tenham sonhos que seja de interesse comum, para que todos participem no processo para poder realizar os sonhos. E vai envolver em algum momento, quem sabe, algum sacrifício, abrir mão de alguma coisa. Quando todos da família participam no estabelecimento dos sonhos, todos vão ajudar para que estes sonhos sejam realizados. No seu caso específico, fala basicamente aí, quem sabe, os sonhos principais que vocês querem realizar juntos. Então, a gente percebeu que eles se dividiam em algumas categorias. Tinham vários sonhos em relação à nossa filha. Então, por exemplo, a gente quer que a Catarina, quando fizer 18 anos, que ela faça um intercâmbio. Só que é caro. Aí a gente, então a gente tem que pensar desde já. Um outro sonho que a gente percebeu foram sonhos na esfera pessoal, aprender alguma coisa. Eu lembrei que eu tinha um sonho de criança de aprender a desenhar. Então, vamos tentar encontrar isso aí. Colocamos sonhos na área da saúde também. Poxa, quero ter a saúde assim, assado. Então a gente percebeu que os sonhos eles acabam automaticamente se dividindo em algumas categorias, que se remetem a nós e a outros também. E aí é um ponto interessante, pastor. Eu percebi até na primeira lista que a gente fez ali rapidinho, que eu e a Dani a gente tinha colocado até poucos sonhos em relação a ajudar outros. E aí a gente até deu uma enriquecida ali na nossa lista, porque é uma tendência natural. Às vezes a gente focar só para dentro, sendo que temos que sonhar em ajudar também, né? Bom, eu vou então dar um conselho, uma dica para você, BJ, e quem sabe seja a sua realidade também. Sempre quando a gente fala em investimento, a gente fala em investimento de curtíssimo prazo, que é aquele investimento, aquela reserva para as emergências. A gente fala do curto prazo, médio prazo e longo prazo. É emergência para o dia a dia. Você precisa ter uma reserva, um pequeno investimento com liquidez, precisou, surgiu um imprevisto, vai lá e pega, cobre para não pagar juros, não ter que financiar, etc. Depois fala no investimento de curto prazo, vamos dizer assim, para um ano. As férias, o pagamento dos impostos. Depois tem investimento de médio prazo, que vai envolver de 1 a 5 anos. Quem sabe a troca do carro, uma reforma na casa. E depois o investimento de longo prazo, que passa de 5 anos pensando no futuro, a faculdade dos filhos, a casa própria ou algo assim. Na questão dos sonhos, eu queria sugerir para você fazer o seguinte: quais sonhos seriam os sonhos de curto prazo?
que a gente quer realizar logo. Eu quero começar a estudar, eu quero aprender a desenhar. Então você estabelece, esses aqui são sonhos de curto prazo. Quais seriam os sonhos assim, vamos dizer, de médio prazo? A gente quer fazer uma viagem internacional e celebrar aí 10 anos de casado. Bacana. Esse é um dos sonhos também. Verdade, tá lá. Muito importante esse sonho. Sim. E depois tem um sonho de longo prazo. Eu vou citar o exemplo que você deu. Eu quero fazer uma economia para que a minha filha, quando tiver 18 anos, ela possa fazer um intercâmbio, aprender inglês, conhecer um outro país. Uma vez que você separou os sonhos de curto, médio e longo prazo, você então vai perseguir no primeiro momento a realização desses sonhos de curto prazo. E até a realização desses sonhos de curto prazo vai motivar você a realizar aqueles que são os sonhos de médio prazo. Porque se você tem sonhos que são de curto prazo, mais fácil, você não realiza, com certeza os sonhos de médio prazo se tornarão mais difíceis ainda. Sim. E naturalmente o alcance de um sonho envolve um investimento financeiro. Sim. E aí, paralelamente a isto, você tem que fazer um planejamento financeiro para realizar os sonhos. Porque se você faz um sonho e não faz um planejamento financeiro, você não realiza o sonho, como você vai se sentir? Frustrado. Assim como quando você faz um sonho e alcança esse sonho, ele gera motivação para você alcançar outros sonhos. Então, no seu caso, você vai fazer agora um planejamento financeiro. Para esse de curto prazo, quanto eu preciso economizar? E o que você tem que fazer? Customizar este seu sonho. Na verdade, é o seguinte, analisar quanto vai ser o valor a ser investido, quanto você vai ter que gastar para que este sonho seja realizado. E aí você vai fazer agora investimentos de curto, médio e longo prazo, visando o alcance desses sonhos. Ou seja, se você quer que a sua filha vá fazer um intercâmbio quando tiver 18 anos e este sonho vai custar, uma hipótese, 10 mil reais, você tem que começar a economizar desde já, um pouquinho cada ano, para que quando chegar lá, o sonho possa ser realizado. Então, qual é a dica que eu deixo para você aqui e para você que está aí ao nosso lado? Faça a lista dos seus sonhos, estabeleça os sonhos de curto, médio e longo prazo, os mais fáceis, aqueles que demandam um investimento um pouco maior, aqueles que demandam um grande investimento. Avalie e estude qual é o valor deste investimento, quanto você vai gastar e comece agora a fazer a sua reserva. E como você vai investir esse recurso para que você alcance? Usando a mesma estratégia. Investimento de curtíssimo prazo para realizar sonho de curtíssimo prazo é renda fixa e de alta liquidez, aquele que você vai lá, tirou e realizou. Das férias, por exemplo. O ano que vem eu quero tirar férias num lugar muito bacana, eu vou gastar um pouquinho mais. Renda fixa, investimento para um ano com liquidez para você poder retirar. Quando você pensa no sonho de médio prazo, você já pode fazer uma renda fixa, mas que tenha uma remuneração um pouco maior. Existe esse princípio. Quanto mais tempo você investe, melhor será o retorno. Por exemplo, para o curto prazo, você faz lá um Tesouro Selic. Quando você for partir para o médio prazo, você pode fazer já um CDB, que tem uma data vencendo próximo de quando você vai realizar aquele sonho. Ele vai ter um rendimento muito melhor, ele vai te dar, além de você estar economizando, ele vai render mais do que a inflação. Portanto, aquele cálculo que você fez hoje, quando você chegar lá, existe a possibilidade que seu investimento ele tenha rendido mais do que a inflação daquele investimento, daquele sonho que você quer realizar. E quando você vai pensar no longo prazo, e aí está um segredinho, você já pode começar a pensar em renda variável. Ou seja, parte dessa reserva de longo prazo, você pode pensar numa renda variável para que você tenha um rendimento acima daquele de curto prazo. Renda variável, a gente pode pensar, por exemplo, em fundos de investimento, fundos de ações. Existem fundos de renda fixa que rendem mais do que as aplicações tradicionais. Então, essa é a dica. Você, paralelamente aos seus sonhos, você vai fazer o seu investimento. Agora, PJ, tudo isso vai se concretizar se você praticar com a sua esposa aqueles princípios básicos de educação financeira. E você conhece muito bem. Não gastar antes de receber, não gastar tudo que recebe, valorizar a reserva, pagar tudo à vista. Porque você ficar reservando recursos, mas estiver comprando parcelado, pagando juros de cheque especial, parcelando a fatura do cartão de crédito, pagando juros, nada disso vai fazer sentido. Organize a sua vida financeira, estabeleça os sonhos e faça investimento de acordo com estes sonhos para que você possa alcançá-los. Gostei. Olha, eu acho que a chave, o segredo que eu não tinha percebido é essa questão de dividir os sonhos por períodos que a gente quer realizar. E aí eu ficava até pensando, mas como investir? Onde colocar? Aí isso já dá a resposta, né? Verdade. Dependendo do período que eu quero realizar, eu já procuro um investimento que possa terminar ou concluir, culminar no momento que eu quero realizar aquele sonho.
Exatamente. Legal. E eu acho que o sonho até vai ter um gostinho melhor, né? Porque, poxa, vivi todo o processo, né? Acho que vai ser bem legal. Gostou da dica? Muito. Eu vou fazer um pedido para você. Pode falar. Que no futuro você volte aqui para contar aqui para os nossos amigos se a dica deu certo e você vai contar a sua experiência. Ok, ficou sério o compromisso agora, hein? Mas negócio fechado. Valeu, BJ. Foi um prazer ter você com a gente. Olha, se inscreva no canal dele, dá dica pra gente. É isso aí, o canal Victor BJ, a gente posta lá conteúdos para jovens, um resumo do nosso guia de estudo semanal, então tem muita coisa legal, canal Victor BJ, olha lá. E não deixe de dar uma dica financeira para os seus seguidores lá também. Com certeza, pode deixar. Estou aprendendo bastante para colocar lá. Obrigado, BJ. Um abraço, gente. Nos vemos por aqui. Tchau.